Bom dia, Denilson. Bom dia, minha loira. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Mais uma segunda-feira aí, falando da rodada do Brasileiro, uma rodada difícil aí pra alguns, né? Vasco, rebaixado, virtualmente, né? Porque tem que tirar os 12 gols. O Goiás ontem empatou também rebaixado. O São Paulo, né? Fez um clássico aí, pô, clássico ruim. Quem mais, mano? Chapecoense acho que jogou também a Recopa lá do... Também, quem mais jogou? O Santos jogou, mano. Quem mais jogou? O Grêmio tá classificado. O Grêmio, mano. Tem mais quem jogou, né? Quem mais jogou? O Fortaleza foi goleado em casa, Fortaleza, pro Bahia escapou do rebaixamento. Rodriguinho meteu 3, Ceará ganhou do Coritiba. Quem mais jogou? A rodada não sei, você é o comentarista. Rodada, quem que você tá esquecendo? Aí teve o... Rapaz, o Rogério Ceni vai ser campeão no Morumba. Rapaz, a gente ia cantar dessa bola aqui, né? Que loucura, né? Que da hora, né, meu, pro cara, né? Imagina a cabeça do cara. Tem história num clube, títulos, campeão mundial, com brasileiro. Se tem uma pessoa que é vitoriosa no futebol, é o Rogério Ceni. Não dá pra negar. Cara. Agora, o Rogério Ceni e o Flamengo não precisavam, pela qualidade que tem, pelo valor do time, pelos talentos individuais, não precisavam participar de uma situação tão vexatória. Não tô chorando, pelo contrário, eu comemorei todas as minhas lideranças, eu fui feliz como nunca no campeonato. E, independentemente do que aconteça, eu não vou esquecer do jogo de ontem e do que aconteceu em relação à arbitragem do Rafael Claus e pior. Rodrigo Guarizo do Amaral era o árbitro do VAR, ele que chamou o Claus, que no lance do Rodinei com o Felipe Luiz não tinha marcado absolutamente nada, nem dado falta. Aí ele vai pro VAR, chega no VAR e muda de decisão, isso aos 3 minutos do segundo tempo. Mas melhor do que eu falar é mostrar. De novo, mas vai ficar sofrendo direto. Para de mostrar, ficar sofrendo, Loirão. Do lado de fora do Maracanã, o clima era de decisão. Claro que tem o problema da pandemia, a gente se preocupa com isso. Por outro lado, mostra toda a paixão, todo o carinho que esse torcedor tem pelo seu time. A festa causou aglomeração e confusão. A polícia precisou dispersar a multidão com bombas de efeito moral e gás de pimenta. Dentro de campo, Rogério Ceni e Abel Braga estavam separados por 1 ponto na tabela. A primeira chegada do Flamengo foi com Bruno Henrique. Logo depois foi a vez do Inter atacar. Aí Moisés fez o cruzamento para Yuri Alberto na área. Gustavo Henrique, que substituía o William Arão, puxou o atacante e o pênalti foi marcado para o Inter, com apenas 9 minutos de jogo. Edenilson foi para a cobrança e abriu o placar no Maracanã para o Colorado. O Inter colocou pressão no jogo e tentou o segundo com Yuri Alberto. Só que o Flamengo não desistiu e partiu para cima. Nessa jogada, Felipe Luiz brigou pela bola e encontrou Bruno Henrique, que ganhou de Rodinei e tocou para Arrascaeta, deixar tudo igual, 1-1. O Inter respondeu no fim da primeira etapa com Rodinei, que invadiu a área e chutou forte. A bola desviou em Gustavo Henrique e explodiu na trave de Hugo Souza. Logo no início do segundo tempo, Rodinei deu entrada dura em Felipe Luiz, um pisão no tornozelo. O VAR entrou em ação e o lateral direito do Inter foi expulso. Quem estava aqui no estádio hoje viu uma das maiores vergonhas, né, dos últimos tempos. O Internacional foi surrupiado. Felipe Luiz disse para os jogadores que não foi falta para cartão vermelho, no máximo amarelo, que não foi intencional. Amanhã, com certeza, nós vamos também à CBF ouvir esse VAR. Eu lamento muito o que aconteceu hoje, porque eu acho o Cláudio entre os 3 melhores árbitros do país, mas as imagens que nós vimos, que eu vi no vestiário, inclusive em relação a alguns jogos do Flamengo, arbitrado por eles, situações muito mais claras, e foi dado o amarelo. Ceni aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais para mexer no time. Tirou o lateral direito Isla e colocou Pedro para jogar junto com o Gabigol. O camisa 21 já chegou arriscando.
Era lá e cá. O Colorado fez boa jogada com Patrick, que driblou 2 marcadores e tocou para Caio Vidal finalizar. A bola explodiu em Felipe Luiz. Aos 17 minutos, o lance mais importante do jogo. Bruno Henrique tocou para Arrascaeta dar um lindo passe para Gabigol virar o placar. Gabigol para virar o jogo para o Flamengo. Gabigol para arrepiar a torcida do Flamengo. O Flamengo vira o jogo 2-1 para o time do Flamengo. Pedro chegou a marcar o que seria o 3º gol. O árbitro deu impedimento. Já nos acréscimos, o camisa 21 mais uma vez colocou a bola na rede. O VAR analisou o lance e o gol foi anulado. O Inter até tentou o empate, mas a festa foi rubro-negra no Maracanã. O Flamengo de Rogério Ceni continua vivo na briga pelo título. Assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez e adiou a decisão para a última rodada contra o São Paulo no Morumbi. O rubro-negro está a uma vitória do bicampeonato, que não é conquistado desde os anos 80. Hoje, lógico que todo mundo muito feliz dentro do vestiário pela vitória, alegre, mas não eufóricos, porque nós sabemos que o campeonato continua, né? E para mim também é de suma importância. Eu gostaria de botar a minha foto na parede lá no CT, ser lembrado na história como um técnico campeão de um título tão importante como o Flamengo. Um dia que a gente pode usar como motivação para esse último jogo contra o São Paulo no Morumbi. O Internacional estacionou nos 69 pontos e enfrenta o Corinthians na próxima rodada no Beira-Rio. Além de vencer, precisa torcer por um tropeço do Flamengo. Não acabou. Eu já tinha dito isso antes, que só acabaria se tivesse um campeão. Daqui hoje, só poderia sair um campeão. E que seríamos nós. Mas foi um jogo com características e detalhes muito, muito especiais, né? Que não condiz muito com a verdade. Os caras vêm para estragar um jogo tão importante para nós, o jogo decisivo do campeonato. Não sei se é a CBF ou quer que ele seja campeão. Hoje, a gente poderia ser campeão hoje, os caras nem trouxeram o troféu para nós, então é difícil e eu acho que eles querem que o Flamengo ganhe. Conquistar o primeiro título brasileiro na elite do futebol dentro do Morumbi seria especial para Ceni. O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também. Eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece pelo grande clube que é. Na quinta-feira, Flamengo e Internacional entram em campo no mesmo horário, em busca do título nacional. Renata fã, não fica triste não. O Mengão ganhou do Inter e ainda ganhou 1 milhão. Beijo, Renata, a pessoa quer ganhar, bebê. Aqui é Rodrigo de Birataia, Bahia. Beijo, Renata fã. Fala, Renata, Edson aqui de Mendes, no Rio de Janeiro. Sou teu fã, todo mundo aqui assiste o programa, mas eu tenho que te falar uma coisa, Renata. Segue o líder e segue o seu fantasma. Fica triste não, Renata, fica triste não, só foi 2-1. Vá, vá! Chora não, bebê. Ei, Renata fã, Ô, Renata,
Deixa eu falar Amiga lá uma da coisa. Bahia. Eu sabia que meu Mengão ia pra setor internacional. Eu sabia. Renata, aqui ó, papo, já era pra bocejar, minha filha. O torcedor tá certinho, tem que comemorar, tem que tirar sarro, tem que curtir. O torcedor não tem nada a ver com outras coisas. Essa é a parte boa do futebol. Se fosse eu, faria igualzinho, estaria desse jeito. Comemorei todas as lideranças do Inter, um campeonato muito digno de verdade. E chegamos nesse ponto agora. Então, Denilson, antes de eu falar, porque vão dizer que é só a torcedora, e hoje eu vou falar como torcedora, como jornalista e como alguém que tem a opinião própria. E mesmo tendo a minha opinião, é legal a gente ver que as pessoas entendidas no futebol, que as pessoas conseguiram perceber o que aconteceu na partida. É só você olhar outros canais. Agora, o Denilson, nem sei a opinião dele ainda, a gente não falou sobre isso, porque ele só me zoou de leve, de longe aqui. Mas acho que a gente tem que ir pro lance capital, né, Denilson? Um lance que... Peraí, antes eu vou te fazer uma pergunta. Por que numa chance clara e manifesta de gol, onde o Internacional faria o gol, mas sofreu a penalidade, o Yuri Alberto foi puxado pelo Gustavo Henrique, por que ele não deu um amarelo? Poderia ter dado amarelo. A regra diz que quando a chance é clara e manifesta, você tem que dar o cartão amarelo. Por que o Klaus, um cara tão experiente e um bom árbitro, não vou mudar minha opinião em relação a ele, quero pensar que as pessoas se enganam, que elas se equivocam, que elas têm aquela jornada ruim, mas por que ele não deu um amarelo já no pênalti? Porque já ficou constrangido de dar o pênalti pro Inter? Não, o pênalti aconteceu, fica muito claro o pênalti, né? O Gustavo Henrique, mais uma vez, ele falha, né? Não é a primeira vez que o Gustavo Henrique falha entrando como titular, né? Só para lembrar a ausência do Ilharão, que seria o titular. Falhou no gol do Galhardo no Beira-Rio. Ele falha bastante, o Rogério Ceni sempre dá a oportunidade para ele, mas realmente ele tem falhado bastante quando ele entra como titular. Não parece aquele Gustavo Henrique que jogou no Santos, aquele zagueirão que realmente... E ele é muito bom jogador, mas está numa fase de estar sem confiança. O pênalti aconteceu, poderia sim ter dado o cartão amarelo. No jogo em geral, eu até achei que dava para os dois times, tá? Poderiam ter jogado melhor, mas eu acho que essa questão do sentimento do Flamengo de passar à frente, da sensação e o sentimento do Internacional de ser um jogo que poderia ter sido o campeão, né? Decretar ali o título brasileiro pro Internacional, achei os times se respeitando muito no início do jogo. Saída de bola lenta, ótimo, obviamente, pro Internacional, que o empate pro Internacional seria um resultado excelente. E aí, isso no primeiro tempo, aí no segundo tempo, já com 3 minutos, a gente tá vendo a imagem do pênalti, né? E o pênalti aconteceu. E aí, com os 3 minutos, a expulsão do Rodinei, aí a partir daí o Rogério já coloca o Pedro, tira o Isla, coloca o Pedro. E aí o cenário do jogo já é diferente. O Internacional até tentou fazer aquela famosa 2 linhas de 4 ali para segurar o resultado, mas não conseguiu, porque realmente o Flamengo do meio de campo para frente é um time que se movimenta bastante, que tem muita qualidade, acabou fazendo um belo gol. Que esse passe do Arrascaeta, a movimentação do Gabigol, acabou sendo um belo gol. Agora, Denilson, um lance capital da partida, acho que é o que está realmente chamando a atenção, foi essa expulsão do Rodinei, porque o lance, para a gente descrever sinteticamente, né, resumidamente, na verdade o Klaus não deu nada, ele está bem perto até do Rodinei e do Felipe Luiz, ele deixa a bola seguir, ok. Nisso, o VAR só se manifesta quando discorda da opinião do árbitro e só pode se manifestar para cartão vermelho, não para cartão amarelo. Então, o Rodrigo Guarizo do Amaral chama o Klaus, ele revê e volta, e aí sim ele já vem com a mão no bolso, né? A gente já sabe que vai dar o cartão vermelho. É só olhar a expressão do Felipe Luiz ali, o cara que fica comemorando ou não, ele geralmente demonstra isso. Ele sabe que não aconteceu. Só o Klaus e o Rodrigo Guarizo do Amaral é que não souberam disso. Agora, Denilson, não sei qual é a sua opinião. A minha é que jamais ele mereceria. Poderia até ter dado um cartão amarelo, até aceitaria. Mas um cartão vermelho não. E vou explicar por quê, a minha opinião. Porque quando o Felipe Luiz coloca o pé na bola, no último momento, ele desloca a bola. Então, o pé do Rodinei acerta o Felipe Luiz porque o Felipe Luiz tira a bola. O Rodinei está indo para tirar a bola e só não o faz porque a bola é deslocada pelo adversário. Isso é muito claro para mim, agora não sei para você. O Klaus entendeu que colocou em risco a integridade do atleta, no caso do Felipe Luiz, que é o que diz a regra. Ele entendeu isso, por isso que ele dá o cartão vermelho. O meu questionamento com a arbitragem no geral, Renata, é o feeling do árbitro dentro de campo.
Porque teve outro... Aí você vê nas redes sociais vários outros lances parecidos. A gente vai mostrar todos, você quer ver agora? Não. Tem tudo separado pela produção. Sim, por quê, Loirão? Porque são lances iguais, ou parecidos, se pode dizer dessa forma, com o mesmo árbitro. A gente está vendo o Guga com o Bruno Henrique, Atlético Mineiro e Flamengo. São lances parecidos que nesses lances que a gente vai mostrar, ele deu cartão amarelo. Então, o meu questionamento quando o VAR chama o árbitro tem que ter a personalidade, porque ele tá ali na hora do lance, ele tá perto, e o Klaus não estava longe do lance do Felipe Luiz com o Rodinei. Ele tá perto, ele sabe a intensidade. Então ele tem a personalidade de falar assim, pô, eu tava ali no lance, ó, do Cortez, eu tava no lance no Grenal, eu tava no lance e não foi pra vermelho, foi para amarelo. Então, eu acho que falta essa personalidade do árbitro. Mas aí eu não entendo que o Klaus, hoje, para muitos, é apontado como o melhor árbitro brasileiro. Recentemente, eu fiquei impressionada, ele apitou uma super decisão entre River Plate e Boca Juniors, da Argentina. É um cara que tem um currículo muito legal. Agora, realmente assim, a gente fala às vezes que um árbitro interpreta de um jeito, o outro de outro, mas a gente está falando, mostrando lances do mesmo árbitro, do mesmo Rafael Klaus, que é um cara que nós já recebemos várias vezes aqui, que é um cara inteligente, você sabe disso, um cara bom de conversar, um cara que se dedica mesmo para a profissão. E o que me impressiona é que não dá para dizer que o VAR define, porque o VAR ele chama, ele recomenda. Você vai até a cabine, olha o lance, volta e toma a sua decisão. Ele não tinha nem dado o amarelo. Nos outros ele deu o amarelo. Nesse, ele não tinha dado nada. Nada. Aí ele volta, ele nem dá o amarelo como ele deu nos outros jogos. Ele vai ver isso. O Klaus é um cara experiente, um cara maduro. E aí ele volta e dá um cartão vermelho. E assim, o Flamengo poderia ganhar do Inter Legal. de 11 contra 11, poderia ter ganhado como o fez, da mesma maneira. O Flamengo é um time de muita qualidade. Quem acompanha o Jogo Aberto sabe que é o meu palpite para ganhar o Campeonato Brasileiro antes da competição começar, ou na primeira rodada. Não lembro quando a gente fez aqueles palpites, não é? Mas é um time que não precisaria disso. Acho que ele tirou, na minha condição, a igualdade do jogo. Quando ele retira o Rodinei, o Inter ficou vendido na partida. Isso é fato. Até tentou alguma coisa de uma maneira meio descoordenada. Os jogadores ficaram nervosos também. A gente viu o Moisés e o Rodrigo Dourado. Mas eu só gostaria que se o Inter realmente não ganhar esse Campeonato Brasileiro, que fosse pela bola jogada, que fosse pela superioridade do adversário, que fosse pelo grande futebol que eu vi o Flamengo com o Jorge Jesus e que esse ano, em alguns momentos, o Flamengo foi brilhante, em outros não, oscilou muito mais, trocou de treinador. É só isso. Essa é uma revolta que eu tenho, talvez porque há muitos anos, como torcedor, eu nunca vi meu time ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu gostaria que fosse diferente. Acho que o Flamengo tem condições para isso, mas também acho que a questão da arbitragem, não posso chegar e dizer que o Klaus é um leviano, que isso estava arrumado. Acho que isso aí é demais. Não chegaria a esse ponto. Prefiro acreditar que tenha sido um erro de interpretação. Negrão, fale por você, não é a minha palavra essa. Mais ou Não, menos. mas É que assim, fica ruim. Fica ruim porque é muita diferença, né? Isso é fato. Isso é fato. É só você pegar a carreira do Klaus, pô. Tá louco. Só pegar a carreira dele, é uma questão de interpretação. Eu volto a falar sendo redundante no meu comentário. Por que o VAR chama? O Klaus tem personalidade, pô. A gente mostrou vários lances aí agora. O lance do Cuellar, que nem tá jogando Cuellar, que jogava no Flamengo, num jogo contra o Botafogo, se eu não me engano. Ele dá um carrinho por trás, ali é cartão vermelho direto. Sabe uma coisa, Denilson? E ele deu amarelo. Eu não sei se porque assim, eu imagino, a gente não sei se você pode esclarecer isso, mas quando ele vai até a cabine, você mostra todos os ângulos, não é? Você vai mostrar todos os ângulos de um mesmo lance, com câmera lenta, você deixa a bola correr, você deixa ela na velocidade normal, enfim. Eu não sei se ele viu algum lance na câmera lenta, alguma coisa assim, mas a interpretação do Klaus ela é sempre muito apurada. Eu não sei se a pressão por apitar um jogo considerado uma final se isso acabou pesando. Não sei, realmente eu gostaria de entender isso. Eu gostaria de conversar até com o Rafael Klaus num outro momento para poder entender. Porque assim, terminou o jogo e geralmente você fala assim, nossa, tipo, o Fortaleza em casa tomou 4-0 do Bahia, vai falar o quê? Vai reclamar do quê? Tomou 4-0 em casa. O Inter, quando fez 5-1 no São Paulo vai reclamar do quê? Agora, esse é um jogo que não vai me descer. Infelizmente, acho que as condições iguais, elas deveriam ter sido mantidas, na minha opinião. Jamais ele poderia ter sido expulso nesse lance, minha opinião.
E acho que a partida poderia, pelo rumo que ela vinha tomando, o Inter controlando muito bem, fazendo um jogo que interessava mais ao Inter até do que ao Flamengo. Não sei se o Flamengo viraria, se o Flamengo faria, não sei. Sei que esse lance não me cai bem. Só isso. Ou não. Só isso, Denilson. A pesquisa está na tela. A expulsão do lateral Rodinei foi justa. Por enquanto, 64,84% sim e 34,88% não. Eu acho que quando ele... O tal do VAR também, quando você mostra no replay, carinho vira agressão, né? Se você mostrar um carinho no VAR, no replay, vira agressão. É isso que eu fico mais indignado, assim, do feeling do árbitro que está na ação ali, no real, no momento. Para ele entender Olha que o Felipe Luiz balançando a cabeça. Intenção ou não. Outra coisa, o Rodinei postou no Instagram, não sei se ele apagou ou não já, mas postou no Instagram pedindo desculpas para a torcida. Imagina R$1 milhão pagaram e acontece isso. E aí depois ele reclama da arbitragem, a gente vai ver o Felipe Luiz aí. E ele já curtiu a foto do Felipe Luiz, do Rodinei, o Felipe Luiz. Ganhou R$1 milhão. Ele sabe, o Felipe Luiz sabe, um cara experiente, um cara rodado, seleção brasileira, futebol espanhol. Ele sabe que pro Flamengo não era esse o caso, não era por aí o negócio. Fica feio só isso que eu acho, Denilson. Agora, não vou questionar, resultado é o que vale, é o que está na súmula, as pessoas têm que comemorar o que tiver que comemorar, enfim. Não sei, gente, não é por aí que eu quero... Aí é que tá, eu prefiro, assim... Acho que até os grandes árbitros se equivocam, a gente se equivoca aqui em tantas coisas, volta no outro dia, levanta a cabeça e trabalha, ok? Mas é só uma pena que o campeonato pode se definir dessa maneira, só isso. Poderia se definir de outro jeito, com outra grandiosidade, e não é o que eu vejo. Mas acho que já falei muito sobre esse lance, você quer falar mais alguma coisa? Você falou muito do lance? Imagina, Loirão. Falou nada, mas é trairagem fazer isso aqui, né? Os bonequinhos aqui, os totem aqui, né? Por quê? Um de cabeça erguida e outro de cabeça baixinha, né? Isso aqui já é sacanagem. E não fui eu, tá? Não. Isso é sacanagem. Você se o Abelão, vou falar diretamente aqui o Abelão. Olha como é que ele tá cabisbaixo. Se o Abelão terminar esse campeonato de cabeça baixa, vai ser um erro, porque ele foi o cara que deu a volta por cima na carreira. Olha como são as coisas. Imagina o Luxemburgo, que começou o ano de 2020 campeão paulista. E tá terminando a temporada rebaixado praticamente com o Vasco. O Abel começou o ano desacreditado. Ele deu uma entrevista aqui, eu tive que ouvir de muita gente, olha, coitado, tá acabado, tá em casa, olha o que ele tá falando. E o cara voltou pro Inter, teve coronavírus, engatou 9 jogos de vitórias consecutivas, tá brigando até o final. Esse cara é um que vai ter que sorrir de qualquer maneira acabando o campeonato. E se não reconhecerem isso é porque não reconhecem um futebol bem jogado e um futebol de resultado também que foi efetivo pro Inter. Mais dói, né? Reta final, assim. Dói, Denilson, mas ninguém tem garantia que vai ganhar ou perder. O problema não é ganhar ou perder. Você não fala isso que é como se perde? É isso, Você não fala isso? Lógico, você acha que faltou entrega, raça? Os jogadores do Inter não deixaram de correr, não deixaram de fazer um jogo interessante, saíram na frente. Então, assim, vai falar o quê? Eu posso falar desse lance de arbitragem, só isso. Mal tempo na liderança, aí chega no final, assim. Deixa eu falar outra coisa. Imagina o seguinte, eu tô triste, vou ficar, gente, e por muito tempo. Tem coisas que não cicatrizam facilmente no futebol, hein? Agora, imagina o seguinte, Corinthians e Vasco. O Vasco querendo escapar do rebaixamento e o Corinthians precisando vencer para sonhar ainda com pré-libertadores. 0-0, não foi para lado nenhum. O Vasco só um milagre para não cair para a Série B e o Corinthians